aqui nós temos, por exemplo, o primeiro exercício que a gente pode pensar em fazer. Então, mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre a cabeça de um palito de fósforos, a cabeça de um palito de fósforos, deslocando com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas. Então, aqui está a força, tá? Ele está dizendo que esse ângulo aqui é de 60 graus, então deixa eu só fazer uma captura de tela aqui rapidinho, tá certo? Para a gente poder facilitar aqui a nossa vida, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 60 graus. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o movimento para cá, o meu deslocamento, tá? E a força para cá. E aqui está o meu ângulo de 60 graus, tá certo? Então, a pergunta dele é: qual a energia aplicada no acendimento desse? Vamos lembrar que, por definição, trabalho é energia. Então, o que que eu vou fazer? Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser a força, 2 newtons, tá? O deslocamento, aí nós temos que lembrar que o deslocamento que ele ofereceu foi de 5 centímetros. Opa, mais 5 centímetros eu não posso, preciso passar para metros. Então, 5 centímetros em metros é 0,05 metros, vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, você vai lá numa calculadora e faz esse ajuste. Então, o cosseno de 60 graus, você vai encontrar 0,5, tá? E aí você vai fazer essa multiplicação. 2 vezes 0,05 vezes 0,5, e você vai encontrar 0,05 joules. Tá certo? Então, essa é a energia que foi usada para promover o acendimento desse palito de fósforos, ok? E aí resolvemos esse primeiro problema. O segundo problema, marque a alternativa correta, tá? Então, o trabalho de uma força não depende de um corpo entrar em movimento. Bom, se o trabalho... Deixa eu fazer aqui mais um print aqui da nossa tela aqui, para facilitar a nossa vida, tá? Então, olha só. Se o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, se esse cara é zero, tá? Todo o trabalho vai dar zero. Então, essa primeira afirmativa é falsa, tá? Trabalho é uma grandeza vetorial. Bom, vamos lembrar que ao longo de todas as nossas observações até agora, por exemplo, quando eu desenhei força, estava lá o vetorzinho em cima. Quando eu desenhei deslocamento, estava lá o vetorzinho em cima. Aqui eu peguei o valor da força, o valor do deslocamento. Mas aqui eu não tenho nenhum vetor em cima em nenhum momento dos trabalhos. Então quer dizer que na realidade o trabalho ele não é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza escalar. Tá certo? Então, essa daqui também está errada. Letra C. O trabalho é definido como motor, ou seja, quando injeta energia no sistema, caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. C, beleza. Então, se a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, eu vou ter um trabalho motor. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à distância. Se isso fosse verdade, a nossa equação matemática teria que ser algo assim: força sobre distância, ou seja, diretamente proporcional. Se a força aumenta, o trabalho aumenta. Inversamente proporcional, se a distância aumenta, o trabalho diminui. Só que quanto maior for a distância que eu for percorrer por um determinado movimento, mais energia eu estou gastando. Então quer dizer que aqui ela não é inversamente proporcional, ela também é diretamente proporcional, tanto a força quanto o deslocamento. Quando o trabalho é efetuado pela força peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Então quer dizer que se eu for suspender um objeto
de 3 quilos ou de 5 quilos, eu vou gastar a mesma energia? Tá errado isso. Vamos pensar quando você vai para a academia. Na academia, quanto maior o peso que você for levantar, mais energia você vai gastar para fazer aqueles movimentos. Então, essa também está errada, tá certo? Então, temos que cuidar muito dessas afirmações. Bom, aí aqui ele pede, qual o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo de massa 5 kg, que causa uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado e se desloca por uma distância de 100 metros, perdão, tá? Opa! Então, quando eu vou pensar nessa questão aqui, deixa eu tirar mais um print aqui da tela, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, para eu calcular o trabalho, eu preciso conhecer a força e a distância. Bom, a distância está ali, são 100 metros. Ele me disse, mas a força não. Então, com essas outras informações aqui, a massa e a aceleração, eu tenho que dar conta de calcular a força. Bom, semestre passado nós vimos a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa são 5 quilos, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado, 5 vezes 1,5 vai dar 7,5 newtons. Agora, com base nessa informação aqui, eu consigo calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser a força, 7,5, vezes a distância, que é 100. Isso me dá um trabalho de 750 joules. E aí nós resolvemos a questão de número 3, tá certo? Bom, e a quarta questão, tá? Uma força de intensidade 30 newtons é aplicada a um bloco formando um ângulo de 30 graus com vetor de deslocamento, tá certo? Então, deixa eu só colocar tudo isso aqui lá para cima, tá certo? Então eu acho que já é importante você começar a se organizar no resumo. Então eu tenho um objeto que vai se deslocar, por exemplo, na horizontal, aqui está o deslocamento, tá? Mas a força está aqui, fazendo um ângulo de 30 graus. Essa é a descrição do problema. Qual o trabalho realizado por essa força? Tá? Num deslocamento de 3 metros. Então, esse meu deslocamento aqui é de 3 metros. Esqueci de gravar aqui qual que é o valor da força, perdão. 30 newtons. Tá? E aí ele quer saber o trabalho. Então, o trabalho vai ser força vezes distância vezes cosseno de 30 graus. Então, o trabalho vai ser a força 30, a distância 3, cosseno de 30 graus, vai lá na calculadora para poder encontrar esse valor, tá? Então, o cosseno de 30 graus vai valer 0,866. Vamos tentar sempre usar aí 3 casas após a vírgula, né? Para minimizar alguns erros aí. Então, o meu valor total vai ficar o quê? 30 vezes 3 vezes 0,866. Tá? Então quer dizer que esse meu trabalho vai fechar 77,94 joules. Pessoal, para a aula de hoje era isso, tá? E pegue lá o seu material, comece a se organizar, comece a estudar por ele. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.